Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você neste momento que você separou para, juntamente conosco, abrirmos a Bíblia e estudarmos a palavra de Deus. Isto é maravilhoso, isto é muito importante. E como sempre, aqui fica o nosso desafio na abertura deste programa, que você convide os seus amigos, os seus colegas, envie o link dessa transmissão para todos aqueles que você sabe que apreciam a palavra de Deus, que estão precisando, que gostam de estudar, de aprender mais dos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Compartilhe o link dessa transmissão e convide para que eles desfrutem desses preciosos momentos juntamente conosco, estudando a Bíblia, né? E além de compartilhar o link, também dê o seu joia, o seu like. Isso é muito importante para que o próprio, a plataforma aí do YouTube encaminhe este vídeo, essa transmissão para mais pessoas e mais pessoas sejam alcançadas com este conteúdo maravilhoso das Sagradas Escrituras, ok? Então, nós contamos com a sua participação de forma ativa, não só assistindo, mas também compartilhando, dando like e também interagindo aí pelo chat e principalmente preenchendo o formulário que nós preparamos aí para você colocar suas perguntas, suas dúvidas, algum detalhe importante sobre o assunto que nós não abordarmos aqui, mas você quer entender melhor, preencha o formulário, ou mesmo que seja um outro assunto importante que você gostaria de entender, saber, preencha aí no formulário. Quem sabe nós podemos organizar um programa todo especial em cima da sua pergunta. Então, a sua participação é muito importante. Para nós será um grande prazer retornar o seu contato, interagir com você, procurando atender, e tirar suas dúvidas, atender os seus questionamentos, tá bom? Então, nós contamos com a sua participação. Esta é a terceira semana seguida que nós temos o privilégio de ter como convidado especial aqui no programa Abrindo a Bíblia, o nosso missionário da cidade de Carapicuíba, o irmão Jonathan Machado. Seja bem-vindo, irmão Jonathan. Muito obrigado. É sempre muito bom estar aqui junto com todos vocês, com o irmão Joel também, abrindo a palavra de Deus e retirando essas pérolas preciosíssimas. Nós temos falado aqui sobre temas que realmente são extremamente importantes para a nossa salvação. Irmão Joel, eu acho que hoje nós vamos falar, todos os assuntos são importantes, mas nós vamos falar sobre a maior esperança do cristão, a maior esperança daqueles que aceitaram Jesus no coração. Então esse assunto vai ser muito gostoso. Maravilha. Então, antes de estudarmos propriamente dito, como todo programa Abrindo a Bíblia, primeiramente nós oramos, pedindo que Deus envie o Espírito Santo para atuar em nossa mente, ajudando-nos a compreender a sua santa palavra. E é o que nós vamos fazer neste momento. Se você puder, nós te convidamos para que você se ajoelhe juntamente conosco enquanto vamos fazer esta oração. Querido Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, o teu amado Filho, nós estamos neste momento agradecidos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Jonathan veio, não aconteceu nenhum imprevisto, estamos juntos aqui para abrirmos a Bíblia e juntamente com todos estes internautas extrairmos lições, ensinamentos para a nossa vida espiritual. Neste momento eu te peço, Senhor, uma bênção especial em favor de cada internauta. Conceda, Senhor, a unção do teu Santo e Bom Espírito, ilumine nossa mente, ajudando-nos a compreender mais o que está registrado na Bíblia Sagrada. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e permaneças conosco nesses momentos que se seguirão quando estaremos estudando a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, meus amigos, né? Eu falo amigos porque tem vários que são cativos aí no programa Abrindo a Bíblia e eu considero vocês como meus amigos. E amigos não só meus, mas principalmente de Deus e da sua palavra, né? Tem vários que eu percebo que são assíduos, toda terça-feira estão aí conectados, né? O meu amigo lá de Teresina, do Piauí, o Jean, toda terça ele pede para mim, irmão Joel, manda aí o link da transmissão, que eu quero estar assistindo. E assim como o irmão Jean, tem vários outros que interagem pessoalmente conosco, outros não interagem, mas eu vejo aqui pelo chat, né? Vários cumprimentando, dando boa noite. Então, nós estamos muito contentes com a sua participação, né? Com essa fidelidade aí. E mais ainda por você influenciar outros para estar conosco aqui estudando a Bíblia. Não é um programa de show, de outras coisas para entreter um tempo. Esse programa, ele tem uma finalidade específica, estudarmos a palavra de Deus. E durante 2 semanas seguidas aí, nós estamos estudando um assunto que está ligado ao outro. E hoje nós vamos dar sequência, né? Esses assuntos estão concatenados, estão sequenciados. 2 semanas atrás, nós estudamos sobre o pecado, a origem do pecado, como ele surgiu, quais as consequências do pecado, quem é pecador, quando se torna um pecador, né? Então, tudo isso aí nós estudamos há 2 semanas atrás. Na semana passada, nós estudamos sobre a origem, a solução para o pecado, o plano, o projeto estabelecido por Deus para resgatar o homem do pecado. E este projeto, ele culmina com Jesus voltando a este mundo para finalmente levar o seu povo que aceitou o seu plano, que correspondeu ao projeto divino. Deus vai levar este povo de volta para o paraíso, para o Éden, do qual ele foi expulso ao cair em pecado. Estamos próximo disso? Estamos próximo do fim deste mundo? Deste momento que Jesus vai voltar? Ou falta muito tempo? Quais os sinais que Deus deixou registrado na sua palavra, que olhando esses sinais a gente percebe se está perto ou se está longe a volta de Jesus para concluir este projeto de solução do pecado, né? de resgate do pecador. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Não é isso, irmão Jonas? Isso mesmo, isso mesmo. E aqui mostra a salvação sendo completa. Então, hoje nós vamos falar sobre a maior esperança daqueles que aceitaram o plano que nós conversamos na semana anterior, o plano da salvação. A verdade é, irmão Joel, amigos, é que nós estamos vivendo realmente em um período em que está cada vez ficando mais complicado viver neste mundo. Por exemplo, nós que vivemos aqui em São Paulo, a poluição, o ar é extremamente poluído, a água que nós tomamos, ela já está suja também, todos os alimentos têm agrotóxico. Na verdade, a violência, todo o meio que nós estamos, ele está ficando cada vez mais insustentável a vida. Então, olhando só por este lado, nós já podemos perceber que alguma coisa precisa acontecer. Não tem como nós continuarmos muito mais tempo aqui neste mundo, até porque este mundo tem se tornado cada vez um local de mais tristeza, de mais desolação, de mais coisas ruins. Temos perdido pessoas queridas de nós, e todo tipo de tristeza que tem acontecido. E agora, será que a promessa de Jesus de nos libertar daqui, nos levar para um local melhor, ela vai se realizar? Falta muito. Será que Jesus realmente vai voltar? Isso é a maior expectativa de todos aqueles que aceitaram o plano da salvação. A realização e a concretização deste evento tão especial. E eu posso afirmar aqui que é o maior evento até então que este mundo vai presenciar. O maior evento. Quando Jesus vier aqui à Terra como Deus e com todos os anjos para resgatar aqueles que são seus. Agora, irmão Jonathan, seguindo essa linha de pensamento, eu quero colocar um pensamento que
muitos falam. Há poucos dias eu estava acompanhando um culto na igreja online e vi uma manifestação lá no chat. Alguém escreveu lá: ah, mas o mundo termina para quem morre. Aí eu acho que era uma criança, não sei, escreveu lá, por exemplo, o mundo terminou para minha tia, que faleceu. Existe esse pensamento aí, que Jesus vem individualmente para quem descansou, para quem faleceu, né? O mundo terminou para aquela pessoa. Então, o fim do mundo, muitas pessoas entendem que o fim do mundo é isso. O fim do mundo acontece individualmente, é o fim do mundo para o fulano que morreu, né, em tal época. O fim do mundo para o que morreu em 2021 foi em 2021. O fim do mundo para quem morreu em 2000 foi em 2000. O fim do mundo para quem morreu há 15 anos atrás foi lá há 15 anos atrás. Então, alguns defendem essa ideia, que não existe um fim do mundo geral para todas as pessoas. Não existe uma vinda de Jesus geral para todo mundo. A vinda de Jesus e o fim do mundo é uma coisa individual para quem morre. É o pensamento que muitos, mesmo cristãos, divulgam por aí. O que a Bíblia nos fala sobre isso? Olha, é bastante curioso e a gente, com base na palavra de Deus, nós podemos afirmar que esse pensamento de todo não está errado. Realmente, quando a pessoa descansa, de certa forma, chegou o fim para ela. Chegou o fim do mundo, ou podemos até aqui fazer uma ilustração de que Jesus já voltou para ela, mas ele não está totalmente correto também. Porque vai ter sim um fim do mundo. Vai chegar um momento em que o mundo como nós o conhecemos, ele vai deixar de existir. Ele vai ser restaurado por Deus. E Jesus vai vir aqui justamente para resgatar aqueles que cansaram deste mundo, que não querem mais ficar aqui, que não querem mais, como nós temos conversado, o pecado, mas querem a salvação que veio de Jesus. Querem ser libertos totalmente do pecado. Jesus vai vir. Vamos ler na palavra de Deus? Vamos ler. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 3, o apóstolo Pedro aqui começa a colocar de maneira muito clara isso que nós estamos falando. Algumas pessoas, irmão Joel, e todos os nossos amigos que estão acompanhando aqui, chegam a pensar o seguinte: poxa, 10 anos que eu sei que Jesus vai voltar, 20 anos, meu avô falava isso. Eu acho que é só isso mesmo, Jesus vai vir só para quem morrer. O fim do mundo não vai ser dessa forma, como se tem falado. E se for, é mais um milênio, 2 para frente, não é por agora. Mas olha só como é curioso aqui a palavra de Deus. Posso ler? Pode ler. É o verso 3 até? Podemos ler até o verso 4 primeiro. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Olha só, o irmão percebeu que este pensamento que eu acabei de colocar aqui é profético? Este pensamento que eu acredito que você já ouviu, eu já ouvi. As pessoas falando assim: né, meu avô já falava, ó. Meu avô, minha avó, meu bisavô já falava que Jesus ia voltar. Ih, vem nada. Todas as coisas continuam rolando da mesma forma. Todas as pessoas que praticam mal continuam lá. Parece que eles não têm nenhum prejuízo. Mas a profecia aqui já fala. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele já fala: ó, vai chegar lá nos últimos dias que algumas pessoas vão querer ignorar a palavra de Deus, vão zombar, vão ridicularizar aqueles que acreditam na esperança da vinda de Jesus e do fim do mundo, e vão preferir, como fala aqui o verso, continuar seguindo as próprias paixões, continuar no pecado. Eles não querem ser libertos do pecado. E eles vão usar isso como desculpa agora, pelo fato de, aparentemente, a vinda de Jesus está demorando, eles vão usar isso como desculpa. Mas vamos continuar lendo. Versículos 5, 6 e 7, melhor dizendo, ainda de 2 Pedro capítulo 3. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo
aquele tempo foi submerso e destruído. Aqui está falando do dilúvio, né? Sim. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Olha só, esses versos aqui, eles são bastante esclarecedores. Logo no começo da nossa conversa, já abre a visão total do que nós vamos conversar aqui. Primeiro que duvidar da vinda de Jesus é algo que o próprio Deus já previu que iria acontecer. Nos últimos dias. Nos últimos dias. Então, quando a gente vê isso, já é um sinal. Já é um sinal para a gente ficar esperto. Opa, quer dizer que Jesus está vindo. Nós estamos nos últimos dias. E isso também não deve nos fazer desanimar, não. Se alguém zombar da nossa esperança, falar que não, o mundo só termina para quem morre, nunca vai ter um fim do mundo real, total. Nunca vai acontecer isso. Aqui a palavra de Deus diz que sim. E sabe por quê? Conforme nós vimos aqui nos versos, a palavra de Deus não cai por terra. Deus falou, assim como Ele criou este mundo através da sua palavra, de igual forma Ele falou que o mundo seria destruído pela água, e foi, o dilúvio aconteceu. Todas as pessoas do mundo, com exceção de Noé e a família dele, não acreditaram na palavra de Deus. E o que aconteceu com eles? Pereceram. Infelizmente eles pereceram. Deus falou, vai vir o dilúvio. Mandou Noé alertar eles, entre na arca. Providenciou um meio de escape para eles. E eles resolveram não acreditar na palavra de Deus e infelizmente pereceram perdidos. Com exceção de Noé e da família dele. E a palavra de Deus fala assim, que a mesma palavra que disse que isso iria acontecer, a mesma palavra que criou este mundo, disse também o quê? Que versículo 7, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O que seriam os ímpios? Aquelas pessoas que preferiram não desenvolver o amor de Deus, que rejeitaram toda a demonstração do amor de Deus e continuaram, podemos dizer aqui, usar uma palavra, continuaram teimosos, continuaram fazendo a maldade e espalhando o mal no ambiente que viviam. Então, eles vão receber o juízo. E a mesma palavra que se cumpriu, que teve o poder de criar essa terra, ela fala que vai chegar no final. Isso vai acontecer. Muito bem. Então, esse alerta é muito importante nós deixarmos claro logo no começo, né, irmão João? Muito obrigado, irmão Jonathan. E querido internauta, a pergunta que eu fiz para o Jonathan foi: é como muitos falam, o fim do mundo e a volta de Jesus é só para quem morre? O que a Bíblia fala sobre isso? E ele respondeu lendo esse texto aqui, 2 de Pedro, capítulo 3, e foi lido vários versículos aqui. E o versículo 7 para mim foi muito forte. Os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo. Então, de acordo com o que está escrito na Bíblia, existe um dia que nós não sabemos qual que é. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele falou que ninguém sabia. Esse dia não está revelado. Né? Mas existe um dia que está reservado quando os ímpios serão destruídos. E os salvos, o que vai acontecer com eles? Nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Com os ímpios vai acontecer uma coisa, mas com os que não são ímpios vai acontecer outra coisa. Exatamente. O que é isso que vai acontecer com os salvos? Que dia é esse? Quando vai acontecer? Existem sinais. Quais os sinais que Jesus deixou na Bíblia, que tanto Jesus como os outros profetas, né, mencionaram, está registrado na Bíblia, que mostra que esse dia está próximo. O dia do fim do mundo, o dia da volta de Jesus. O que a Bíblia fala sobre isso, irmão Jonathan? Vamos ler então em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, vamos ler até o verso 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Pode ler? Deixa bem claro aqui alguns sinais práticos que você vai perceber que isso já tem acontecido no nosso dia a dia. Por favor, pode ler, irmão. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios,
sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Os sinais é que são vários, né? São vários. São vários sinais que Papai do Céu deixa aqui. E percebam o seguinte, o apóstolo Pedro falou nos últimos dias. Aqui o apóstolo Paulo já começa falando também últimos dias. Ele fala, nos últimos dias, fique atento, o que vai acontecer é isso aqui, os tempos vão ser terríveis. E vocês que acompanharam aí os versos, vocês perceberam alguma semelhança do que foi aqui escrito pelo apóstolo Paulo com a realidade atual? Irmão, sabe o que eu fiquei? Eu lendo isso aqui, me veio à mente, sabe o quê? Jornal Nacional. Se você... o Jornal Nacional é isso aqui. Jornal policial. É isso aqui, é traição, é o que está acontecendo. Exatamente. Então, os homens seriam egoístas. Nós vivemos num mundo egoísta. Se, de modo geral, né? Tem pessoas boas ainda que estão lutando para fazer o bem. Mas, de modo geral, se uma pessoa para crescer precisar passar em cima de 2, 3, usar elas como escada, e se fosse até literalmente, as pessoas fariam isso. Elas têm interesse só em si mesmo. Avarentos. Não importa se precisar tirar tudo que a pessoa tem, deixar ela morrer de fome. As pessoas não têm mais esse interesse, esse amor. Presunçosos, arrogantes, blasfemos, que é justamente o que Pedro tinha falado também, ignorando a palavra de Deus e blasfemando, zombando da palavra de Deus, desobediente à paz. Será que tem filhos desobedientes à paz hoje, João Joel? É demais, né? Eu lembro até que quando eu era criança, que sempre teve, claro, desobediência aos pais, mas hoje em dia não parece que está mais evidente isso? Você olha, por exemplo, no mercado, numa loja de brinquedos, de doce, as crianças só faltam pegar o pai, arrastar no chão, bater no pai, só falta isso. A desobediência está cada vez mais explícita aos pais. Ingratos, a ingratidão é de forma geral. E todos os pontos aqui nós poderíamos abordar e nós iríamos ver que isso está acontecendo. Sem amor pela família, será que isso tem acontecido? Pai matando filho, filho matando pai, como nós temos visto agora as notícias terríveis, não dá nem para nós acreditarmos que está acontecendo isso. Cônjuges em conflitos, separação. Sim, um tirando a vida do outro também. Então essa falta de amor, falta de domínio próprio, eu acredito que isso já ajudaria em todo o restante. As pessoas não têm controle. O que elas tiverem o desejo de fazer, de falar, elas simplesmente vão fazer e falar, mesmo que isso prejudique, machuque alguém. Então falta o domínio próprio, cruéis, é o que fala aqui, e até mesmo inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos. Agora, essa parte aqui no final, ela vai entrando mais na área espiritual. Fala que as pessoas, mesmo sabendo, por exemplo, nós temos conversado aqui o que é pecado, que é a falta do amor. Mesmo sabendo do que Deus espera de nós, que Deus quer nos libertar do pecado, Ele fez de tudo para nos libertar do pecado, algumas pessoas preferem continuar aproveitando a ilusão do pecado. Como fala aqui, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Deus tem oferecido a amizade dele para nós. Ele tem feito de tudo para ser nosso amigo. Ele tem estendido a mão para nós. E muitas vezes nós preferimos falar assim, deixa Deus para lá. Deixa eu aproveitar aqui, e acabamos presos na ilusão de Satanás. Deixamos o amor de Deus e vamos amar os prazeres. E ainda fala assim, que seria muito comum nos últimos dias, isso aqui a gente não pode deixar de falar, irmão Joel, seria muito comum nos últimos dias a aparência de piedade. O que é uma aparência de piedade? Uma pessoa pia é uma pessoa que tem amor a Deus. A piedade seria o amor a Deus, amor às coisas de Deus, alguém que está lutando para desenvolver o amor de Deus. É uma pessoa pia, certo? E o que seria uma aparência de piedade? Seria colocar o terninho, colocar a gravatinha ali, se arrumar, pentear o cabelinho, ir bem bonitinho para a igreja. Bíblia. Falar paz, pegar a Bíblia, mas é só uma aparência. É só uma aparência, é só uma fachada. O coração continua corrupto,
continua amante dos prazeres. Será que isso não tem acontecido hoje? Eu acredito que nunca teve tanta igreja como tem tido agora. Nunca se tornou tão popular. Nunca se tornou tão popular ser cristão, falar que é cristão. Mas a verdadeira piedade, ser cristão de verdade, envolve a vida inteira, modifica a vida inteira. E um dos sinais aqui que o apóstolo Paulo coloca, alertando Timóteo, ele fala, ó, nos últimos dias vai acontecer tudo isso, e no finalzinho lá, perceba a parte espiritual também. Então, se você, meu amigo, tem observado ao redor, pessoas que se dizem cristãos, mas são só fachada de cristãos, não leve isso como motivo para se afastar de Jesus. Simplesmente é o cumprimento de uma profecia. Algumas pessoas teriam apenas a aparência da piedade, mas negariam a eficácia, como fala assim, negando o poder. E o que nós precisamos fazer com essas pessoas? Se afastar delas e orar por elas. É o conselho da palavra de Deus, afaste dessas pessoas. Se eles não querem que o amor modifique eles, que o amor de Deus traga uma real mudança na vida deles, se afaste. Mas isso, pelo meu ponto de vista, já tem acontecido, irmão Joel. Nós estamos vivendo nesses últimos dias, não falta nada acontecer. Todos esses sinais que Jesus colocou aqui, já é real. Como o irmão falou, eu ligo, se você ligar para assistir um jornal, se você ligar o rádio para ouvir uma notícia, pegar mesmo um jornal impresso, abrir o jornal no celular, você vai ver tudo isso na prática. Tudo exatamente como o apóstolo aqui, inspirado por Deus, falou que iria acontecer nos últimos dias, já está acontecendo. Muito bem. Muito obrigado, irmão Jonathan. Aqui, nesses versículos, aqui mostraram vários sinais na questão de como seriam as pessoas, né? O aspecto social, né? Relacionamento, o aspecto religioso também abordado, né? Só aparência de crentinho, de bonzinho, mas de fato é outra coisa. Então, nunca a gente ouviu falar tanto de Bíblia, de crente, como a gente vê hoje. Então, essa aparência de piedade tem aumentado muito. Mas, né, nem tudo é real isso aí, né? Eu acredito até, irmão Joel, que seja uma estratégia do inimigo. Quando nós amamos a Deus e falamos assim, não, eu quero ser uma pessoa diferente. Aí Satanás fala assim, tá, você não precisa ser tão diferente assim. Só muda um pouquinho só a aparência, não precisa mudar tudo. Mas nós vamos perceber aqui, e nós temos percebido nos últimos estudos, que o Papai do Céu quer mudar o nosso ser por completo. Ele quer que toda a nossa vida seja entregue a Ele, assim, quando Ele voltar, nós poderemos morar com Ele. Que maravilha. Porque senão isso vai nos afastar de Deus e nos proibir a entrada aos céus. Irmão Jonathan, além desses sinais que mostram mais sobre a situação das pessoas, né, que se reproduz no aspecto social, no aspecto religioso, tem alguns outros sinais, por exemplo, no mundo físico, em algum outro aspecto? A Bíblia mostra mais algum tipo de sinal, além desses aqui que o irmão já compartilhou conosco? Mostra sim, com certeza. O Papai do Céu, ele sempre deixa muito claro para nós os planos dele, para nós não sermos iludidos, não sermos enganados. Então, realmente, nós estamos nos últimos dias. Nós vamos, um pouquinho mais à frente, ler Mateus capítulo 24, mas agora nós vamos ler Apocalipse capítulo 6, versículo 12 e versículo 13. Por que eu citei Mateus capítulo 24? Porque a mesma profecia que João escreve aqui no Apocalipse, Jesus fala lá em Mateus capítulo 24. Mas vamos ler aqui no Apocalipse? Apocalipse capítulo 6, no versículo 12 e versículo 13. Pode ler? Sim. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Nós não queremos nos aprofundar agora nesta profecia de modo específico, mas eu queria só trazer para vocês esses sinais que Jesus colocou aqui no mundo físico. Ele falou, ó, isso aqui vai acontecer no final. Vai acontecer um grande terremoto. Depois desse terremoto, o sol vai ficar escuro e a lua também vai deixar de dar a sua luz.
E por último aqui, nesse sinal, fala que as estrelas cairiam do céu. Então, interessante. E por que eu abordei isso aqui? Porque, segundo a história, nós já temos o relato de que essa profecia aqui, e a profecia que está em Mateus capítulo 24, ela já se cumpriu. O grande terremoto já aconteceu. Se você quiser pesquisar no Google, pesquisa aí, é conhecido como o Grande Terremoto de Lisboa. O alcance deste grande terremoto foi realmente muito grande. Pesquisa lá depois. E, na sequência, o escurecimento do Sol e da Lua também já aconteceu. A queda das estrelas também já teve lugar na história. Então, o que está faltando mais? Se você... Vamos lá para Mateus capítulo 24? Sim. Se você perceber ali os sinais que Jesus deixa no capítulo 24, quando os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, quando que vai acontecer todas essas coisas e quais são os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Que está no início do capítulo 24. Jesus começa a explicar alguns sinais. Eles falam, vocês vão ouvir de guerras, de rumores de guerra. Isso nós já temos ouvido também, né, irmão João? Sim. Guerras, rumores de guerra, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Jesus começa a trazer uma lista de sinais. E algum deles falta acontecer? Basta nós ligarmos o rádio, como o irmão Joel falou ao princípio, e esses sinais também nós vamos ouvir. Na televisão a mesma coisa também, isso está bem claro. Então esses sinais já têm acontecido. E eu quero ler agora, de maneira específica, já para nos acordar de que nós estamos vivendo já nos últimos dias, nos dias finais da história dessa terra, o versículo 32 e versículo 33 do capítulo 24. Pode ler? De ler. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Que lindo este verso, não? É muito lindo. É muito lindo que Jesus, primeiro, ele sempre tenta facilitar para nós entendermos. Ele fala, eu vou ensinar aqui a lição da figueira. Quando acontece dessa forma, vocês sabem que o verão está chegando, não é verdade? Quando vocês olham esses sinais na figueira, da mesma forma que vocês podem prever o verão através desses sinais aqui na árvore, esses sinais que eu passei aqui para vocês, quando eles começarem a acontecer, o que fala no versículo 33? Então vocês sabem que está próxima a vinda de Jesus, está às portas, está já batendo na porta, Jesus está quase já chegando. Profeticamente falando, nós podemos afirmar que nós estamos nos últimos segundos da história da Terra como nós a conhecemos. E Jesus vai vir, vai buscar aqueles que estiverem realmente com essa esperança no coração e, infelizmente, ele vai precisar fazer uma reforma nessa terra. Irmão Jonathan, o irmão abordou agora um aspecto que eu entendo que é o aspecto mais importante de tudo isso que nós estamos falando. Mas antes de prosseguir, eu quero comentar aos nossos internautas que eu estou dando uma olhadinha aqui no chat e vendo aí vossa interação, vossos comentários, que estão ativos aí, comentando, compartilhando e falando aí sobre o que vocês estão ouvindo, o pensamento de vocês sobre esse assunto, e a participação de vocês é muito importante. Porém, além dessa atuação no chat, nós solicitamos que vocês se manifestem também no formulário que nós preenchemos aí, no link, na descrição desse vídeo tem um link que dá acesso a esse formulário, também aí no chat, a produção está colocando aí no chat o link para esse formulário. Se você tem alguma pergunta relacionada a esse assunto que nós não abordamos, mas você quer saber, ou algum outro assunto importante, assunto bíblico que você quer saber, preencha o formulário, coloque a sua pergunta, o seu questionamento. Para nós será um grande prazer, estar aí dando atenção à sua pergunta, ao seu questionamento. Quem sabe nós podemos até fazer um programa específico com base em alguma pergunta que você fizer. Então, é muito importante essa sua participação, tá bom? Nós ficamos muito contentes e contamos com isso. Agora, o irmão Jonathan abordou finalmente um aspecto interessante. Ele mostrou que, o primeiro aspecto, o mundo tem um fim.
tem um dia reservado para a destruição do mundo e dos homens ímpios. Nós não sabemos quando será esse dia, mas ele mostrou na Bíblia que tem um dia reservado para isso. Assim como o mundo foi destruído com o dilúvio, o mundo chega ao fim, não é só para quem morre, não. Tem um dia em que todos os homens ímpios serão destruídos, o mundo vai ser destruído, Jesus vai voltar. Quando vai ser isso? Tem algum sinal que evidencia que está perto ou longe? Ele mostrou aqui vários versículos na Bíblia que mostram sinais, versículos comentando sobre sinais no mundo físico, no mundo social, no mundo religioso, e todos esses sinais nós percebemos que já se cumpriram ou estão se cumprindo. Agora, o último aspecto que ele abordou, ele deu uma pincelada e nós vamos adentrar, o que acontecerá com a humanidade no fim do mundo. A humanidade finalmente será dividida em quantos grupos? E o que acontecerá com cada um desses grupos? Então, é sobre isso que nós vamos abordar agora, neste momento. O que acontecerá, irmão Jonathan, à luz da Bíblia? O que a Bíblia fala sobre isso? O que vai acontecer com a humanidade no fim do mundo, na volta de Jesus? Realmente essa pergunta é muito importante. Então, se o mundo realmente vai chegar ao final, então, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou ser destruído junto com o mundo? Será que esse vai ser o nosso destino final? Apocalipse capítulo 22, no versículo 12. A volta de Jesus é real, como nós temos visto. Vai acontecer. 22, versículo 12. Pode ler? Pode ler. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Olha só, aqui o próprio Jesus dando testemunho, ele fala, eu estou vindo em breve. Nós olhamos aqui no Apocalipse uma sequência de profecias. E aqui Jesus, agora no final, ele fala, eu estou chegando. Depois de tudo isso, eu estou chegando já. Então, muito em breve, eu já estou quase chegando aí. E o segredo maior, que é respondendo a pergunta do irmão Joel, acredito que talvez a pergunta que seja no seu coração também, é a recompensa Jesus está trazendo com ele. A recompensa ele vai dar a cada um de acordo com o que fez, de acordo com as suas obras. Então, se você aceitou a Jesus, aceitou o plano da salvação e tem buscado desenvolver o amor na sua vida, a recompensa será uma recompensa. Aqueles que, conforme nós vimos aqui também na palavra de Deus, zombaram, ridicularizaram, Jesus não vai vir nada, o mundo só termina para quem morre. Esses trechos da Bíblia falando sobre o fim, volta de Jesus, ignora isso é bobagem. Esses que ignorarem deliberadamente, como diz Pedro, por vontade própria, ignorarem a vinda de Jesus e o fim do mundo, eles vão ter uma recompensa de acordo também. Eles ignoraram e rejeitaram toda a expressão de amor de Deus, então, infelizmente, eles vão ficar no mundo com a destruição. Eles vão ter uma outra recompensa. E então, vai ter aqui uma recompensa no final. Na vinda de Jesus, nós não ficaremos a ver navios, não ficaremos perdidos no meio da destruição na vinda de Jesus. Mas os que fizeram o bem vão receber o bem da parte de Jesus, vão poder ir aos céus. E os que fizeram o mal, aqueles que insistiram no mal, eles vão receber o mal que eles tanto quiseram e buscaram, infelizmente. Então, irmão Jonathan, de acordo com essas colocações que o irmão explicou aqui, o mundo, tem um monte de igrejas no mundo hoje, mas o mundo vai estar dividido, a humanidade, em 2 grupos. Só 2 grupos, não tem 3. Só 2 grupos. Tem mais algum texto da Bíblia que adentra mais nisso? Sobre esses grupos, sobre a recompensa de um grupo, a recompensa do outro, o que vai acontecer com a humanidade como um todo? Existem sim muitos versos da palavra de Deus falando sobre isso. Mas eu quero abrir uma outra janela ainda, se o irmão me permite. Sim, tranquilo. Será que basta eu aparentar ser cristão, conforme nós temos conversado aqui, que Jesus vai me levar para o céu? Nós não vamos ler para ganhar tempo, mas Hebreus capítulo 4, no versículo 13, diz que não tem nada que nós possamos esconder de Deus. A recompensa vai ser quando Jesus vier, conforme as nossas obras. Então, será que eu consigo esconder alguma coisa que eu faço de Jesus? E mesmo assim, mesmo fazendo algumas coisas erradas, ele me levar para o céu? Isso é muito importante,
Porque às vezes Satanás, como eu falei, ele usa uma estratégia que você fala, eu quero servir a Deus, mas ele fala assim, sirva, mas nem tanto, não precisa se fazer tudo o que Deus está pedindo, faz uma parte, Deus vai ficar satisfeito já. E Hebreus capítulo 4, versículo 13, fala que tudo está descoberto diante daquele e exposto diante dos olhos daquele havemos de prestar contas. Então nós vamos ter que prestar contas. Todo ser humano vai ter que prestar conta na vinda de Jesus. E nada vai ser escondido dele. Nada. Então, nós temos que ser genuínos, nós precisamos ser honestos, verdadeiros. Se, por acaso, como muitas vezes nós percebemos isso em nós mesmos, né, irmão Joel? Uhum. Ninguém aqui é santo. Como nós percebemos em nós mesmos que, às vezes, nós não estamos sendo verdadeiramente cristãos, então nós temos que ir até Jesus e falar, Senhor, ó, a verdade é essa, eu não estou sendo verdadeiro, eu estou sendo só aparentemente cristão. Eu quero ser de verdade. Então, somente os que forem de verdade é que vão receber, então, a salvação. Agora, para fechar essa parte dessa pergunta aí, nós vamos voltar lá no Antigo Testamento. Sim, vamos lá. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Desde que o pecado entrou no nosso mundo, Deus tem trabalhado com o ser humano oferecendo salvação, oferecendo vida. Mas uma coisa que nós precisamos deixar claro aqui na nossa conversa, é que a escolha é nossa. A escolha é sua. Você que vai escolher qual vai ser a recompensa. Deus não age de maneira arbitrária. Ele não vai te salvar ou te levar à perdição porque Ele quer. Mas a escolha está nas suas mãos. A escolha está nas minhas mãos. O texto diz assim, vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e prosperidade ou a morte e destruição. Lê também o 16? Por favor. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o vosso Deus, andem nos seus caminhos e guardem os meus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão a vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Muito obrigado, irmão Joel. O versículo 15, conforme nós começamos lendo aqui, ele é bastante direto. O Papai do Céu aqui age de maneira muito direta quando ele chama o povo de Israel. Aqui ele já fala, ó, eu tenho proposto para vocês vida e prosperidade. O desejo de Deus para todos nós sempre foi esse, vida, prosperidade, que nós fôssemos felizes. Você é feliz? Em contrapartida, o outro lado fala o quê? Na sequência, morte e destruição, que é conforme, tem a ligação lá com o Apocalipse capítulo 22, versículo 12 que nós lemos. Tem duas classes, vida e prosperidade ou morte e destruição. A escolha é de cada um de nós. Então, eu já quero aqui fazer uma pergunta para todos os nossos amigos que estão acompanhando esse estudo, essa conversa. Qual tem sido a sua escolha até aqui? Você tem escolhido através das suas ações, das suas palavras, você tem escolhido vida e prosperidade ou morte e destruição? A escolha é nossa. Nós é que determinamos o nosso futuro. Jesus foi muito claro no Apocalipse. A recompensa eu vou dar a cada um de acordo com o que fez. E o versículo 16, que o irmão Joel acrescentou para nós aqui, fala aqui que ele nos aconselha, fala, então amem ao Senhor, obedeçam os seus mandamentos. Então a bênção de Deus vai poder cair sobre vocês, vocês vão ter prosperidade. Deus sempre trabalhou nessa linha. Sempre existiu duas classes de pessoas. Satanás tenta colocar uma terceira, mas ela não existe. Sempre existiu duas e no final vai ter somente duas também. Os que aceitaram a vida e prosperidade e os que a rejeitaram. Muito bem, muito bem. Muito boa a explicação, irmão Jonathan. Além desses textos, tem mais algum que mostra sobre o que vai acontecer, qual a recompensa? Vamos aprofundar então um pouquinho na promessa de Jesus. Uhum. Vamos aprofundar um pouquinho. Eu acredito que todos já leram Evangelho de João, capítulo 14, no verso 3. Todos já leram essa promessa em que Jesus, ele abre o coração ali com os discípulos e deixa escrito para nós também. Eu posso ler, irmão João? Sim. Diz assim, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei
e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então Jesus fala, ó, todos aqueles que aceitarem o plano da redenção, o plano da salvação, o meu sacrifício por vocês, eu estou dando a minha palavra, eu estou empenhando a minha palavra aqui para vocês, que eu vou vir e vou buscar vocês. E vocês vão estar comigo. Onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Então, se Jesus estiver no céu, nós vamos estar no céu com Ele. A gente sabe, tem outras partes aqui nesse aspecto, mas nós não vamos nos aprofundar agora. Mas a promessa está aqui. Então, eu quero fazer outra pergunta ainda. Sim, isso é muito bom. Essa tem sido a sua esperança? Você tem aguardado a vinda de Jesus? Você tem pensado, falado sobre isso com todas as pessoas? Nós vimos que está muito próxima. Todos os sinais estão acontecendo. Essa tem sido a nossa esperança? O que eu acho muito lindo quando nós lemos ali, logo depois que Jesus volta ao céu, os discípulos começam a tal ponto se empenharem em falar da volta de Jesus, que eles movimentam o mundo inteiro com essa mensagem. Eles estavam tão animados com essa promessa de Jesus que eles queriam contar para todo mundo. Você tem essa animação também? Você também tem essa esperança de que Jesus está voltando? Você também tem falado para todas as pessoas que isso está chegando no final? Que logo aquele a quem você espera está chegando? Será que nós temos feito isso, irmão Joel? Muitas vezes nós ficamos ocupados com tantas coisas e esquecemos de que a nossa maior esperança, ou tudo o que importa aqui, é realmente a vinda de Jesus. Como eu comentei no princípio, o maior acontecimento da história dessa terra vai se concretizar aqui, quando essa profecia se cumprir, quando Jesus novamente vier aqui a essa terra. Porém, conforme nós vimos também na carta de Pedro, parece que está demorando. Não parece isso? Ainda, nós não vamos ler aqui, mas a carta de Pedro, lá capítulo 3, versículo 9, fala assim que o Senhor não retarda a sua vinda. Parece que está tardando, mas não. Ele está esperando que nós acariciemos essa esperança no nosso coração, que nós aceitemos a Jesus de verdade na nossa vida. E agora a palavra de Deus deixa alguns conselhos. Sim. Para nós não desanimarmos. Hebreus capítulo 10, versículo 37. 10:37. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, no versículo 37. Pode ler? Pode ler. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Olha só que linda essa palavra aqui. Muito em breve. Tem até algumas versões antigas que trazem uma palavra que não é utilizada, né? Fala um pouquinho. Oh, falta só um pouquinho mesmo. E aquele que vocês esperam, aquele que prometeu voltar, ele vai vir e não demorará. Ele vai vir. E se nós olharmos um pouquinho antes ainda, nesses mesmos versos aqui anteriores, a partir do versículo 35, eu posso ler? Sim. Diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Eu quero encerrar com essas palavras aqui, irmão Joel. São muito lindos esses versos. Essa esperança, ou mesmo essa advertência, a perseverança, ela está em outras partes da palavra de Deus. Mas nós podemos ficar só com essa palavra aqui, que diz: não abram mão da confiança que vocês têm. Então, meu amigo, irmão Joel, se você já tem essa esperança no seu coração, ou se agora você está tendo essa esperança no seu coração, não abra mão dela. Não deixa que ninguém faça você abandonar essa esperança. Porque ela vai ser, como diz aqui na palavra de Deus, ricamente recompensada. Se nós perseverarmos, se nós nos mantivermos ali com aquele mesmo ânimo dos apóstolos, Jesus está voltando, Jesus está vindo já, e agora falarmos para todas as pessoas, mantivermos nosso coração aquecido com essa palavra, a recompensa é certa. Da mesma forma que a destruição do mundo é certa, conforme a palavra de Deus, a recompensa também é certa. E o versículo 36, se nós perseverarmos, então depois de nós termos feito a vontade de Deus, nós teremos essa tão grandiosa promessa sendo realizada na nossa vida. Que maravilha!
Muito obrigado, irmão Jonathan, por abrir a Bíblia e trazer o que está escrito na Bíblia sobre o fim do mundo, a volta de Jesus e o que ele tem planejado para a humanidade, né? Então, só recapitulando aqui, o fim do mundo e a volta de Jesus não é simplesmente só para quem morre. Será de forma geral para o mundo como um todo e o mundo estará dividido em 2 grupos, né? Cada grupo, cada pessoa vai receber conforme as decisões que ele tomou hoje, né? Conforme o que ele fez hoje, enquanto está vivo. Então, se nós decidirmos entregar nossa vida a Jesus, acreditarmos no que está escrito na sua palavra, acreditarmos nas promessas que ele deixou registrada aqui através dos seus servos, se nós mantivermos, né, essa esperança, essa crença, essa fé, ele vai voltar para nos levar com ele, para que onde ele estiver, estejamos juntos, Foi o que ele prometeu. juntos com ele. Agora, aqueles que zombarem, que desacreditarem, que menosprezarem os ensinos da palavra de Deus, a oferta de salvação que Deus nos dá através do sacrifício de Jesus, Deus fez tudo para salvar todos, mas aqueles que rejeitam, menosprezam, desprezam esse presente, essa oferta de Deus, infelizmente serão destruídos juntamente com a destruição do mundo, né? Por isso que o irmão fez um apelo baseado nesse texto aí da Epístola aos Hebreus, né? O apóstolo Paulo, ele apela para que não abandonemos esta fé, mas que perseveremos, né? Perseveremos com essa crença, com essa fé, fazendo a vontade de Deus, e depois de perseverar e fazer a vontade de Deus, aí Deus vai cumprir. Tá tudo certo, a Tá tudo recompensa certo, vai vir. né? Quando Jesus voltar, ele nos concederá a vida eterna, nos levará, né, com Jesus para vivermos eternamente no paraíso, de onde o homem foi expulso quando pecou, né, quando caiu em pecado. Essa foi a esperança dos servos de Deus ao longo do tempo. Quando a gente lê a Bíblia do início ao fim, a gente percebe que os servos de Deus de todas as épocas tinham esta esperança. E o apóstolo João terminou o Apocalipse, lá nos últimos versículos a gente vê a expressão Maranata, que significa Ora vem, Senhor Jesus. O maior desejo de João naquela época era que Jesus voltasse para levar os seus filhos para o paraíso e ter fim a esse mundo de tristeza, de sofrimento, de coisas que deprimem, que levam as pessoas à depressão, a tantas coisas ruins. E qual é o seu desejo hoje? Qual é o meu desejo? É o mesmo de João? Qual é o seu desejo, irmão Jonathan? Eu espero que Jesus volte realmente e que nós estejamos preparados. Não somente nós dois, mas todos os nossos amigos também. Se você tem esse mesmo desejo, escreva aí no chat, Maranata, que Maranata significa exatamente isso. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Este é o seu desejo? Esta é a sua esperança, que Jesus venha? Escreva aí no chat, se manifeste. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmão Jonathan, muito obrigado por separar esses momentos para estar conosco aqui, abrindo a Bíblia e estudando, né, o que a palavra de Deus nos fala sobre esse assunto tão importante, o fim do mundo e a volta de Jesus. O fim para esse problema do pecado e, logicamente, a solução para o homem que caiu em pecado, né? Que é levá-lo de volta ao paraíso para viver eternamente com Jesus. Foi um prazer estarmos juntos aqui, irmão Joel. Que o Papai do Céu possa abençoar cada um dos nossos amigos aqui e possa continuar abençoando também esse projeto, esse programa aqui, que possamos sempre estarmos atentos à palavra de Deus para não sermos enganados por Satanás. Amém. Queridos, nós vamos concluir o nosso programa, mas antes de concluir, nós vamos fazer uma oração. O nosso querido colega, o missionário Jonathan Machado, já esteve aqui 3 terças-feiras seguidas conosco. Ele estará nos conduzindo nesta oração. Amoroso e bom Pai Celestial,
nos encontramos novamente, Senhor, na Tua presença. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos trazido também aqui a este momento para estudarmos a Tua palavra. Mas de modo especial, Senhor, nós te agradecemos pela salvação que vem através de Jesus e também por o término desse resgate que o Senhor nos promete através do seu retorno aqui nessa terra. Amém, Senhor. E eu te peço agora que essa esperança possa estar no meu coração, no coração de cada um de nós que estamos acompanhando aqui essa palavra, que nós possamos falar dela, compartilhar essa palavra e que quando o Senhor voltar, nós possamos realmente estar preparados e que a recompensa que nós recebermos possa ser a melhor, a vida eterna. Amém, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa teimosia, a nossa ignorância até aqui e nos abençoe para que possamos realmente estar prontos quando o Senhor voltar. Amém, Senhor. Nós não merecemos nada de Ti, mas nós tudo te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Jonathan. Muito obrigado a você, internauta, que esteve aí ligadinho conosco, né? Separou este momento para estarmos juntos estudando a Bíblia. E aqui fica o nosso convite para a próxima terça-feira. Nós vamos iniciar uma nova série de estudos muito importantes e nós aguardamos você lá, próxima terça-feira, às 19h30.